Alô, Novaes, está me ouvindo? Tô ouvindo. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Acho que eu comecei a botar aqui recording. Então, hoje é dia 15 de março, é isso? De É. 2024. Eu Bom, digo isso com cuidado, porque na semana passada eu é, errei a data, eu errei, não a data, mas errei o ano. Mas bom, deu tudo certo no final. E eu claro. estou aqui em Avon, Connecticut, nos Estados Unidos. Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. E, Novaes, eu tenho uma novidade de saída. É sobre É, aquele caso na Geórgia contra o George Trump, o Donald Trump. sei. Mas você quer falar agora ou é melhor começar com um noticiário aqui sobre o Brasil? Começa aí Porque com o Brasil. Começa com o tem uma Brasil. coisa aqui. A gente estava comemorando ontem, anteontem, aliás, os 60 anos do comício da Central, aquele comício da Central de 13 de março de 1964, que os militares já estavam amadurecendo o golpe que veio logo 2 semanas depois. O Isso João Goulart foi imprudente ao comparecer àquele comício, né? Nós conhecemos a história. é. E ontem teve um depoimento de um general que era comandante do Exército aqui na época do Bolsonaro, um depoimento na Polícia Federal que durou 7 horas e que ele detalhou todos os contatos que ele e os outros comandantes militares tiveram com Bolsonaro durante pelo menos duas reuniões em que o projeto do golpe estava em andamento, estava na pauta, estava ali pronto para ser executado se fosse possível, ou se fosse necessário, ou se tivesse o apoio das Forças Armadas. O general do Exército, que tem um nome que é um nome de uma rua do Rio de Janeiro, invertida, Gomes Freire Gomes. Freire É, Gomes. Conheço Gomes, muito, é a Avenida Gomes Freire, isso, da TVE, né? Nós da tivemos, TVE, da TVE. trabalhamos na TVE, ambos, Exato, é. em épocas distintas. Pois é. E ele incriminou mais ainda o Bolsonaro, e eu não sei onde é que essa história vai parar. Eu estava comentando com a Marta outro dia o seguinte: o que não podem é liquidar com o Bolsonaro de alguma forma, quer dizer, prendê-lo. Eu me lembro que na época da caçada ao Guevara, embora a comparação sobre esse aspecto não tenha nada a ver, mas a comparação ao Guevara na Bolívia, os americanos diziam tem que matar, porque se prender, ele vai ser endeusado, ele vai virar Deus, porque ele preso, ele vai crescer junto ao senso comum, à Como população. cresceu mesmo morto, né? Pois é, mas eu acho que ele vivo cresceria mais. Bom, Então, claro, eu seria não mais sei perigoso. eu não sei como é que vai terminar essa história, porque não é possível que se jogue para debaixo do tapete todos esses argumentos, todas essas exposições dos generais, dos brigadeiros. A Marinha não, que a Marinha se mostrou muito reacionária e se mostrou disposta a apoiar o Bolsonaro. Mas o Exército e a Aeronáutica não concordaram com a ideia de criar aí um Estado de Direito, um Estado de sítio, uma coisa meio complicada aí, mas que eles achavam que a jurisprudência podia segurar. Então, eu não sei como é que vai terminar essa história. De qualquer maneira, esse depoimento eu acho que foi definitivo para mostrar à sociedade brasileira que havia um golpe projetado, havia um golpe em andamento aí, e que só não foi concluído porque alguns comandantes militares aí, alguns caciques do Exército e da Aeronáutica se colocaram contra. Mas É, diga lá, conta a era história um da excesso de bom Geórgia. senso. É, mas E, Novaes, já que você falou em algo que aconteceu há 60 anos, eu vou abandonar por um pequeno tempo a questão aqui daquele julgamento do Donald Trump na Geórgia e vou falar de um fato que também nessa mesma data, a data de hoje, e no dia, na véspera e no dia seguinte, ou 2 dias depois, também aconteceu há 54 anos, que foi um episódio que marcou profundamente a campanha da seleção brasileira, que se preparava para a Copa do Mundo de 1970. Começou
quando... Isso envolve personagens que você ou conheceu pessoalmente, acredito que tenha conhecido pessoalmente, ou cuja trajetória você acompanhou de perto como jornalista. Aconteceu que no dia 13 de março de 1970, João Saldanha, que era técnico da seleção brasileira, invadiu a concentração do Flamengo em São Conrado, armado com um revólver, atrás do técnico Justric, que tinha dado algumas entrevistas dizendo que João Saldanha não é técnico de futebol, nunca foi técnico e tal. E, em suma, tinha se colocado contra o João Saldanha. O João Saldanha invadiu a concentração do Flamengo, armado, não encontrou o Justric, agrediu o porteiro e depois agrediu o vigia e foi embora. Isso no dia 13 de março de 1970. No dia 14, a seleção brasileira jogava um amistoso, uma espécie de um treino, jogo-treino com o Bangu, em Moça Bonita. E empatou com o Bangu em 1-1 e só conseguiu fazer o gol de empate quando o time do Bangu já estava com todas as reservas em campo, e, além disso, o Bangu fez um gol contra. E os jornais saíram dizendo pior atuação inimaginável da seleção brasileira, não sei o que e tal. Bom, isso, veja bem, já acumulando com um episódio na véspera em que ele tinha ido armado à concentração do Flamengo, o Flamengo estava ameaçando entrar com queixa-crime na polícia, o João Avelange teve que interferir, pediu ao André Richer, que era presidente do Flamengo, que não fizesse isso, não sei o quê. Bom, isso foi, portanto, o resultado do treino. Aí, para piorar a situação, o João Saldanha barrou o Pelé do próximo jogo que a CBF ia fazer, que seria um outro amistoso que estava marcado, tudo isso preparando para a Copa de 1970, ele barrou o Pelé. Barrou o Pelé, disse que o Pelé estava cego. Isso causou uma greve. Você deve se lembrar bem desse fato. Agora, eu queria saber o seguinte: se depois dessa correria toda aí atrás do Strick, se ele correu atrás do Manga nessa época também. Não, não, o do Manga tinha sido um caso anterior. O Isso. Manga tinha sido na década de 60, se não me engano, em 1967, em que ele achava que o Manga tinha se vendido ao Bangu, né? E aí houve isso até é objeto do meu livro, Caminho do Mar, você conhece bem a história. Houve uma famosa altercação no auditório da TV Globo, havia aquela mesa redonda, o auditório foi invadido, o estúdio da TV Globo foi invadido pelo Castor de Andrade, presidente do Flamengo, do Bangu, perdão, presidente do Bangu, atrás do João Saldanha. O programa saiu do ar, e no dia seguinte o João Saldanha foi ao Mourisco, onde o Botafogo tinha sua sede náutica, e armado de um revólver, e se deparou com o Manga e deu um tiro no chão. Dizia o Sandro Moreira, na época, que o Manga pulou o muro, bateu no recorde mundial de salto em altura. É verdade, é verdade. Isso já para dar mais ou menos mostrar quem era o João Saldanha, a personalidade de João Saldanha. Bom, para complicar essa história toda, o João Saldanha saiu, se conhece, que o Pelé estava cego e que, portanto, estava barrado. Barrou o Pelé, simplesmente. Acho que foi a primeira vez na história do mundo que barrou o Pelé. Primeira e única, né? Aliás, o João Saldanha era uma figura muito curiosa. Eu, quando escrevi WM na Boca do Túnel, que foi uma peça a respeito de um jogador de futebol no fim de carreira, inclusive quem interpretava era o Nelson Xavier, era o Wilson Melão, e quem dirigia a peça era o Cecil Thierry. E nessa época, eu fiz uma leitura lá em casa. Por que foi casado com a Tônia, como era o nome dela, famosa atriz? Tônia Carreiro? Tônia Carreiro. Tônia Carreiro era a mãe do Cécio Thierry. Ah, era a mãe dele, certo. Era a mãe dele. Se eles tiveram um caso, eu não sei. Uma situação aí de piano, eu desconheço. Não, ela teve um caso com aquele famoso artista, famoso diretor de cinema italiano, Adolfo Celli. Adolfo Celli. Que andou por aqui, né? Andou pelo Brasil. Aí, ele teve um caso com a Tônia Carreiro. Inclusive, havia uma cena um dia em que ele foi tomar satisfações meu Deus, do Paulo Francis. Porque o Francis tinha insultado a Tônia Carreiro.
vamos voltando aí. O Francis começou como colunista de teatro. Eu me lembro muito Exatamente, bem dele, nos anos 50, eu já lia jornal e ele é. escrevia uma coluna sobre teatro na última hora, que eu comprava nos meus 15 anos para ler o Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Eu Porto. também. É. Pois Um é. pouco mais velho que você, mas fazia a mesma coisa. Mas então eu fiz uma reunião lá em casa, eu morava no Parque Guinle, na rua General Mariante, lá no alto. E estava lá, o Sandro tinha um outro diretor de teatro português, que eu não me lembro o nome dele, e estávamos esperando o João Saldanha. Enquanto a gente esperava o João Saldanha, nós discutíamos assim, quem é esse General Mariante? Não, não sei, não é. De onde é que tiraram esse nome? Aí toca a campainha e chega o João Saldanha lá em casa. Ô, João, pô, chegou numa boa hora, porque a gente está aqui discutindo para saber quem foi o General Mariante e ninguém sabe. Ah, não, o General Mariante nasceu em fulano de tal, então em Porto Alegre, no ano de tal, tal e tal. Ele detalhou a vida do General Mariante, que É. até hoje eu fui lá dentro, enquanto eles estavam na sala, para conferir, para ver se era verdade. Porque Era O João Saldanha era um tipo curiosíssimo, porque curioso, não sabia curioso. distinguir a verdade da mentira ali. Ele contava para o Sandro que ele marchou com Mao Tse Tung, aquela É. marcha. Exato. Tem histórias fabulosas. Eu conhecia o João Saldanha, inclusive, por laços familiares, porque eu tinha uma prima, Regina Yolanda, filha de meu tio Paulo, que se Lembro, casou com Aristides Saldanha, que era irmão do João Saldanha. irmão. É. Então, eu já conhecia histórias familiares do João Saldanha através do meu tio Paulo, que era um artista plástico. Inclusive, um dia em que o João Saldanha saiu correndo com uma chave de fenda ou uma chave de macaco atrás de um motorista de táxi português que tinha ameaçado agredir o João Saldanha com essa chave de macaco. Aí o João Saldanha falou, não, isso é covardia. O português botou a chave no chão, o João Saldanha pegou a ferramenta e quem saiu correndo atrás do português foi ele. É. A primeira vez que eu encontrei, eu sabia dessas histórias assim, familiares. Da primeira vez que eu encontrei com o João Saldanha, na verdade, frente a frente, foi na Copa do Mundo. Não foi na excursão anterior à Copa do Mundo de 1966, que foi em 1965, quando fizemos a Europa. Eu até me dava muito bem com ele. Então, tem uma história, segundo o João Máximo, que você conheceu bem, jornalista e historiador, que um dia o João Saldanha foi armado de uma faca no Jornal do Brasil atrás de mim, porque eu tinha feito uma crítica a ele em uma das minhas colunas. E o João Máximo ficou sobressaltado. O João Saldanha vai dar uma facada no José Inácio Werneck. Quando o João Máximo chegou lá no local, que seria o local do crime, encontrou o João Saldanha conversando placidamente comigo, conversando sobre táticas de futebol, quer dizer, eu nunca, eu nunca nem Você soube falando de, dessa história, só soube anos mais tarde. você falando de discussão, fala. Não, não, Termina aí. não, eu me dava muito bem com ele, embora eu, pessoalmente, sempre tenha me colocado contra essa mania do João Saldanha andar armado de revólver. Porque É, foi aquele que trazia da fronteira, né? Você sabe, ele é. nasceu em Alegrete, na fronteira Alegrete. com o Uruguai. De Né? Então, Alegrete, sim. é, Eu conheci o irmão dele, o Aristides, Aristides e é, a Regina Helena, porque é, nós de viajamos Holanda. juntos, É, o Yolanda, nós viajamos juntos uma das últimas viagens que foi permitida à Antártica. Nós é, viajamos até a Antártica, no mesmo navio. E então é, convivemos durante quase 25 dias, 30 é. dias Então no você navio. pensou bem. Conheci bem. Mas É, o João Saldanha, falando de discussão, uma das melhores histórias do João Saldanha, o Serginho Cavalcante, o nosso Cavalca, que você é. conhece, ele Isso tem é? uma história fantástica, porque ele É, foi viajar com o João Saldanha e o Russo, na é, época que o João ainda era técnico, até a União Soviética, na época, para ver como é que os soviéticos estavam jogando. Foram lá pesquisar o futebol russo, soviético. E o é. Sérgio Cavalcante conhecia uma bailarina que tinha ficado durante muitos anos em Moscou e tinha arranjado um namorado lá. E mandou uma carta para ele, escrita em russo. E o Serginho Cavalcante, sentado no avião, ao lado do João Saldanha e do Russo, quando o avião estava descendo em Moscou, o Serginho ficou preocupado de ser apanhado, de não sabia o que constava na carta, aquela coisa daquele Estado É. soviético. E aí perguntou ao João Saldanha,
Porque o João Saldanha, quando entrou para o Jornal do Brasil, disse que falava russo e arranhava o chinês. É. Tanto que o Sandro dizia que ele arranhava o chinês da pastelaria. Aí o Pô, Sérgio Cavalcante pega a carta escrita em russo e diz: é, Você que entende de russo aí, lê para mim aqui para ver se tem alguma coisa comprometedora aqui na carta. Aí é. o Sandro pegou a carta assim, com aquela seriedade dele. Ah, não, assim com essa caligrafia é impossível. Realmente ele tinha sacadas inacreditáveis. Agora, Não para sabia. chegar à conclusão dessa história do dia em que ele barrou o Pelé, dizendo que o Pelé Ah, estava cego, o Pelé, na realidade, tinha uma pequena miopia. Isso, o oftalmologista da seleção brasileira, num prédio que tinha na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, esquina com a Siqueira Campos, me confirmou. O Pelé tinha uma pequena miopia em um dos olhos. Mas isso não atrapalhava em nada. Só claro que que o não. Saldanha daí, né, projetou para a cegueira. O resultado de toda essa melódia foi que o Antônio do Passo, que era o superintendente da seleção brasileira, aquele negócio todo, que tinha, inclusive, anteriormente apoiado o João Saldanha no episódio com o Wilson Trick, achou que aquilo já era demais, barrar o Pelé. Aí foi ao João Avelange, e o João Avelange, simplesmente a história conhecida, demitiu o João Saldanha da seleção brasileira. E quando o Brasil foi, afinal de contas, campeão em 1970 com o México, sob a direção do Zagallo, um jornalista inglês me perguntou: você acha que ele, o João Saldanha, eu apresentei ele a diversos jornalistas ingleses que ficaram admiradores dele. E o jornalista me perguntou: você acha que o Brasil teria sido campeão se o João Saldanha tivesse ficado como técnico? Eu falei: não, teria havido a Terceira Guerra Mundial, porque, entendeu? Em vez de sair correndo atrás do Stick com um revólver, o João Saldanha teria saído correndo atrás do Alf Rams, o técnico da Inglaterra, ou do Stanley Rawls, o presidente da FIFA. Teria, com aquele temperamento dele, teria criado uma conflagração mundial durante a disputa da Copa. Isso eu Pois tenho é, certeza. mas a versão que corre, e que eu acho que foi definitivamente aceita pela opinião pública, é que o João Saldanha foi afastado porque era comunista. Foi Não, afastado isso porque foi parte da porque história. não quis escalar o Dario. Foi É, afastado é, pela mão do Médici, do é, general é, Médici, que era o é. presidente da República na época. Não Isso foi parte da história. o João Avelange É. apenas instrumentalizou um desejo dos generais, um desejo da tal que eles chamam de revolução. Tudo isso é verdade, esse desejo existia. Agora, o João Saldanha, ele mesmo acabou dando uma motivação para que o João Avelange o Tá bom, tirasse. é possível. Porque se ele não tivesse invadido a concentração do Flamengo atrás do Screen, a seleção não tivesse empatado com o Bangu, ele não tivesse barrado o Pelé, não tivesse dito que o Pelé estava cego, o João Saldanha, o João Avelange não teria motivos para tirar ele do comando. Mas não Ele foi o João atuou com Avelange que tudo. tirou? Não foi o João Avelange que tirou? Ele não quis escalar o Dario. Tem até uma frase Eu conhecida, sei, histórica sobre isso. Ele não quis escalar o Dario, que era o jogador de preferência do Médici. Pô. eu sei, o João Saldanha falou, o Médici escala o ministério e eu escalo a seleção. Claro, Mas claro. tudo isso, entendeu? Que já existia, foi precipitado pelas maluquices. A verdade é essa, Sim, é possível. o João Saldanha. É possível, mas a versão Acabou que corre dando a da razão, saída. dando o motivo que o Avelange queria para tirá-lo da seleção. Mas, em suma, é uma das histórias mais pitorescas e incríveis da Copa do Mundo. Foi isso que aconteceu com o Brasil em 1970 e o Brasil acabou campeão do mundo. Agora, Novaes, para falar do que eu tinha no início, eu tinha abordado esse assunto. Você sabe, aqui nos Estados Unidos vai haver eleição presidencial. Aliás, antes de falar da eleição presidencial americana, eu soube que você comentou isso na semana passada, a possibilidade da extrema-direita ganhar em Portugal acabou não ganhando, né, nas eleições parlamentares. Teve uma boa votação, mas a extrema-direita não ganhou. A tal Chega, o partido Chega, não ganhou em Sim, Portugal. não ganhou, mas tinha 12 parlamentares e passou para 40 parlamentares. Ficou forte, mas não ganhou. Ficou, quadruplicou a Ficou. bancada no parlamento. É, Isso aí é uma vitória. Pode ser que não tenha ganho a cadeira de primeiro-ministro, é. mas ela cresceu consideravelmente lá em Portugal, como está crescendo no mundo inteiro. Ela está crescendo, inclusive nos Estados Unidos, com a ameaça da volta do Donald Trump. E era isso que eu queria falar, desses diversos casos do Donald Trump.
hoje tivemos uma novidade, é sobre aquele caso da Geórgia, né, em que o Donald Trump está sendo processado porque mandou que os seus amigos lá inventassem alguns votos em seu favor para ele ficar com os votos do estado da Geórgia no tal colégio eleitoral. Então, ele está sendo processado e houve um caso em que pediram que a promotora do caso fosse afastada porque nomeou o senador. Aquela história toda. Hoje o juiz deu uma decisão. A promotora continua, ele não afastou a promotora, agora ele fez uma exigência, que ela afastasse o tal namorado que ela tinha arranjado, que realmente é aquilo que eu falei com você na ocasião, a famosa história da esposa do César, o imperador romano. A mulher de César não basta, a mulher de César não basta ser honesta. É preciso que ela também pareça honesta. É o caso da procuradora. Ela precisava parecer honesta e não estava parecendo honesta. Então, o juiz chegou e falou: não, ela pode continuar no caso agora, tem que afastar o namorado. E acaba de sair aqui no New York Times, aqui eu estou com o computador do lado, estou vendo que o cidadão, o tal namorado dela, realmente era o investigador, pediu demissão, e ela vai continuar no caso. Então... mas o que isso envolve aí a eleição do Trump ou do Biden? Envolve porque isso tem a ver diretamente com a eleição. O que tem a ver pelo seguinte, é porque... Isso é uma notícia inexpressiva, pô. Isso é uma não é expressiva. Não tem a menor importância, a não ser que isso tenha alguma interferência aí nesse processo eleitoral. Tem interferência, porque é o seguinte, o processo vai continuar, se bem que vai retardar um pouco, e esta é a tática que o Trump tem usado ao longo de todos esses meses em que isto já vem se desenrolando, em todos os seus 4 processos, 2 federais e 2 estaduais. É retardar o máximo possível, empurrar com a barriga. E ele está sendo ajudado, não especificamente por esse juiz, mas está sendo ajudado, como no caso da Flórida, pela juíza de lá, que está empurrando com a barriga, está sendo ajudado no caso da tentativa de golpe, já que a gente falou do Bolsonaro, da tentativa de golpe que o Trump tentou fazer no dia 6 de janeiro de 2021. Mas sabe o que acontece? Invadiu o Congresso. O Supremo Tribunal está... porque o Trump alegou imunidade, o caso foi parar no Supremo Tribunal, que está empurrando com a barriga, deixou para resolver só no dia 23 de abril, quer dizer, daqui a mais de um mês. Então, tudo isso, o perigo é que todos esses casos estão sendo lentamente prorrogados, prolongados, e pode acontecer o seguinte: chega a eleição, nenhum desses casos chegou a uma conclusão, o Trump é eleito e ele, como presidente, pelo menos nos 2 casos federais, ele pode mandar o Departamento de Justiça simplesmente suspender os processos. Isso é o que está se passando. Não, ele é tão cínico, o Trump é tão cínico, que eu li outro dia aí, não me lembro exatamente onde, que ele, quando for eleito, ele vai anistiar aqueles pobres coitados que invadiram o Capitólio no dia 6 de janeiro, como se ele não tivesse nada a ver com essa invasão lá do Capitólio. Ele declara isso: eu vou anistiar, eu vou perdoar, eu vou, enfim, me diz assim: olha, esses pobres coitados aí que invadiram, eu não tenho nada a ver com isso, não. Pô, o cara botou a boca no trombone, estimulando toda essa marginália aí a invadir o Congresso, e agora está posando de bonzinho. Eu vou perdoar esses caras. Porra. Não, é uma história muito interessante, mas porque o que vai acontecer é o seguinte: nós vamos levando esses casos, sem nenhuma conclusão, vai chegar a eleição, e o que vai se oferecer ao eleitor americano é o seguinte: vocês realmente vão eleger para a presidência da República um cidadão que está respondendo a 4 processos federais e processos estaduais? Será que o povo americano, mesmo aqueles que são trumpistas, que gostam do Trump, será que eles não vão parar para pensar? Nós não podemos botar na presidência da República um cidadão, porque, embora os casos não tenham chegado a uma conclusão, vamos admitir isso, os casos não tenham ainda, em novembro, chegado a uma conclusão,
vai haver um monte de provas, um monte de alegações, um monte de evidências trazidas a público pela televisão, pelos jornais, mostrando, olha, o Trump fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. O Trump é um corrupto, é um miserável, mentiroso, vigarista. Será que o povo americano, desse país que fala tanto em democracia, em ser um exemplo para o mundo, será que o povo americano, no fundo, vai botar de novo o Donald Trump na presidência da República? Eu já disse a você, eu não tenho o menor entusiasmo pelo Joe Biden, mas eu vou votar no Joe Biden, porque a alternativa é trágica. É verdade, é verdade. Deixa eu contar para você que ontem nós completamos 30 dias de busca àqueles dois fugitivos da penitenciária de segurança máxima Eu de tinha até Mossoró. esquecido, eu tinha até 30, esquecido. 30 dias ontem. E onde é que não acharam os homens? Não, mas acharam 5 ou 6 suspeitos de terem ajudado os dois e então prenderam esses suspeitos. Uns pobres coitados que foram certamente pressionados a oferecer comida, a dar os celulares, porque foram pressionados a isso. Então, tem 500 homens. Aliás, hoje o jornal fala, num depoimento de um deles que não quis dar o nome, se identificar, que eles já estão exaustos, porque tem 500 caras, fora os carros, fora os drones, fora os helicópteros, atrás desses dois caras que não são nem dali do Nordeste, eles são acreanos, eles foram transferidos para ali, para aquela prisão do Mossoró. Eles devem estar batendo cabeça lá, que eles nem conhecem aquela região, pô. Mas estão lá. E aí o jornal, outro dia, publicou, certamente a mando do Lewandowski, que é o ministro da Justiça e que voltou lá a Mossoró, o jornal publicou a foto deles, uma composição de como é que os dois podem estar hoje, de óculos escuros e boné. E olha, se vocês encontrarem os caras assim, é porque são eles. Quer dizer, os caras podem estar de qualquer maneira, pode estar de peruca loura, pode ter raspado a cabeça, pode ter. Então, essa coisa de você estabelecer um padrão, dizer, olha, ele pode estar de gorro e o outro pode estar de óculos. Quer dizer, isso não diz absolutamente nada, porque eles podem estar de 1000 formas diferentes. Então, Olha, Novaes, e também estamos chegando aí ao que é 6 anos do assassinato da Marielle, né? E isso, ninguém então, sabe. comemorou-se aí, uma estátua, inclusive, ali no buraco do Lume, ali no centro da cidade. Tem uma estátua dela agora que foi inaugurada. E houve uma manifestação também no centro em torno disso. O que me surpreende disso tudo é que os caras sabem quem matou, que já o tal do Rony lá, que é um assassino profissional, já declarou que foi ele que matou. E por que não sabem quem foi que matou? Quem foi que mandou matar? O mandante, né? Mandante. Eles estão até hoje, tem 6 anos que eles estão procurando o mandante. Eu espero que os dois caras lá da prisão de Mossoró não demore 6 anos para encontrar os dois. Né? Se bem que o país é enorme. Mas acaba que a população acaba torcendo por eles, porque são tão ineptos, são tão incapazes aí. O Lewandowski chega e diz: não, não, eles estão cercados. Eles estão cercados. Porra, estão cercados há 30 dias e ninguém acha o cara. Quem acha, 500 né? soldados, 500 caras da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, da Polícia Estadual, da Polícia Militar. É uma coisa muito engraçada. É um país de brincadeira. Olha, aqui nos Estados Unidos, recentemente, houve um caso de um brasileiro que estava preso, escapou do presídio, pulando o muro, mas apanharam o homem, né? Demorou mais ou menos uma semana, mas apanharam o homem. Claro, claro, pô. Não pode demorar um tempo desse, um tempo todo, tempo desse. Agora, eu Não quero vai dizer você. uma coisa. Diga. Fala, fala. Não, 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 eu chego ao Brasil semana que vem, né? então, a semana que vem nós não vamos fazer, ou vamos fazer aqui Não, no vamos, Brasil. eu faço no Rio e você Pedro no Rio. Podemos Tá? fazer. Agora, eu notei nos jornais brasileiros que estão chamando a doença de a dengue. E eu, por curiosidade, eu fui ao Aurélio, e o dicionário Aurélio, muito respeitado, diz que dengue é um substantivo masculino, diz que é Claro homem. que é. Então, por Claro que que é. agora estão falando a dengue? Não sei. Você sabe que uma época, até um determinado momento, já escreviam mussarela com 2 S. Depois Ah, passaram a escrever mussarela com C cedilha. Eu esse, até hoje não eu sei por sempre que escrevi mudou com isso. 2 S já. Pois é, mas aqui no Brasil se escreve com C cedilha, hoje em dia.
Então, É, essa história da dengue ser o gênero da dengue, para mim, é. eu sempre tratei o dengue como um masculino, pô. Eu sempre achei, sempre achei. Mas é isso, olha, a semana que vem eu estarei aí, eu acho que vamos chegando aqui ao fim do nosso tempo, e aí continuaremos a nossa conversa, falando também de assuntos esportivos. Eu soube que o Botafogo. É isso que eu quero dizer. É isso que eu Então, quero dizer. fala. O ano de 2023 do Botafogo terminou agora na quarta-feira. Agora está começando um novo ano para o Botafogo, com uma torcida já próxima ao time, que conseguiu se classificar aí para a fase de grupos da Libertadores. Vai ter pelo menos mais 6 jogos aí. Vamos ver como é que o time vai se comportar. Mas Portanto, parabéns ao Botafogo e ao Carlos Eduardo Novaes. Semana que vem a gente conversa. valeu, querido. Boa Um viagem para abraço, você, a hein? gente se vê. Tchau.